Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Aqui mais uma vez, conversando sobre direito de família. Sejam todos bem-vindos ao meu canal Direito de Família Atual. Eu sou Rosa Poza. Hoje conversando com vocês a respeito de investigação de paternidade. Gente, o que eu tenho para falar hoje para vocês infelizmente, diz respeito a muitos e muitos casos que a gente vê no dia a dia, coisas que eu vejo ainda quando eu era estudante de direito e lamentavelmente, pelo jeito, nunca vai parar de acontecer, porque tem muita gravidez indesejada, muita gravidez que não foi planejada, e quando as pessoas, em grande parte das vezes, quando elas se veem com a notícia de um filho que não foi planejado, muitos fogem, muitos não querem saber, ou às vezes nem ficam sabendo e a mãe assume sozinha. Então surge como forma de solução para esses casos onde aquele filho não foi reconhecido voluntariamente pelo pai biológico, a possibilidade para resolver essa situação de que a mãe possa, representando aquele filho, vir a juízo através da ação de investigação de paternidade combinada com pedido de alimentos, buscar que, ao final do processo, seja declarada aquela paternidade. Então, para que seja atingido esse objetivo, há necessidade que a genitora do menor comprove através de vários tipos de documentos ou que ela teve algum tipo de relacionamento amoroso com esse suposto pai biológico, ou que ela namorou com ele, que foi noiva, que manteve uma relação duradoura ou não. Ela tem que ser demonstrado no curso do processo de que algum relacionamento houve com esse pai. Relacionamento esse que resultou numa gravidez e no nascimento dessa criança que agora está pedindo para que seja declarada a paternidade e reconhecida a filiação com relação àquele pai. Tá? Então, assim, antigamente usava-se muito como matéria de defesa para os pais alegarem que houve só um único encontro, que nem namoraram, que a pessoa não era uma pessoa séria. Isso daí já caiu por terra, é antigo toda a vida, é mais antigo do que andar para frente, tá? Porque a gente sabe que para a concepção de um ser humano não precisa mais do que uma relação. Então, o objetivo aí nos autos do processo é demonstrar que houve uma relação sexual entre homem e mulher e que resultou na fecundação e posterior concepção de um ser humano que resultou no nascimento de alguém. Isso é suficiente para que seja demonstrada aquela relação entre os dois e que, se provado depois através de exame de DNA que aquele é o pai, vai ser declarada a paternidade com relação a ele. Ok, gente? Muito bem. Outra dúvida que as pessoas têm é assim, com relação ao exame de DNA. O exame de DNA no curso do processo vai ter que ser feito, a menos que a mãe entre com a ação, alegue que aquele é o pai, junte vários tipos de documentos. Que documentos? Carta que ela recebia do pai, recebia flores, então vinha cartãozinho junto, telegrama, fotografia, e-mail, hoje em dia mais moderno, mensagem WhatsApp, enfim, todo tipo de documento, de comprovantes que venham a demonstrar que existia uma relação entre aquelas duas pessoas. Ah, mas eles não namoravam, então que tipo de prova? Podiam ser amigos de faculdade, colegas de trabalho, trabalhavam juntos, saíam para almoçar juntos, então às vezes tem comprovante que pagou refeição para ela, almoçavam juntos, então tem o comprovante ali que almoçavam juntos, prova testemunhal, fotografia, nas festas da empresa estavam sempre juntos, festinhas de fim de ano na casa da família de um, na família de outro, ainda que não como namorado, mas como amigos, então eu estou demonstrando que eu tinha uma relação com aquela pessoa. O que eu não posso é pretender demonstrar
colocar como prova fora do DNA que aquele suposto pai teve um envolvimento comigo, mas ele é um completo estranho, né? Então, a gente não pode se firmar só no DNA. É importante apresentar outros tipos de prova para ajudar no convencimento do juiz. Tá bom, gente? Por quê? Porque a parte contrária, ela vai se defender, ela vai apresentar as razões dela. Então, tudo aquilo que nós tivermos a fim de provarmos o nosso direito, é importante que seja carreado aos autos do processo. Ok? Então, eu estava falando para vocês, antes de entrar nessa questão desses documentos, na questão efetivamente do exame de DNA. Num determinado momento do processo, o juiz vai determinar que seja realizado o exame de DNA, que na maioria das vezes aqui no estado de São Paulo é realizado pelo IMESC. Então, às vezes pode acontecer da mãe comparecer com o filho para fazer a coleta do material e a mãe comparece para fazer a coleta do material e o pai não comparece. Existe um enunciado que diz a respeito da presunção da paternidade quando o pai não comparecer para fazer a coleta do exame. Porém, essa presunção ela não é absoluta, ela é relativa. Por quê? Porque poderá o juiz declarar a paternidade quando o pai não fizer o exame, porém, quando esse não comparecimento para fazer o exame estiver somado a outras provas. Então não pode haver apenas a ausência do pai no IMESC, no Instituto, para a realização do exame de DNA, a fim de configurar a paternidade. Somente isso não é suficiente. Então é importante que nós saibamos disso, para que as pessoas não fiquem contando apenas com o exame de DNA. E eu trago isso à baila porque muitas vezes a gente dá uma lista de documentos para os clientes em vários tipos de ações. Todo advogado faz isso. A gente tem uma listinha que a gente pede e essa lista ela é de acordo com o tipo de ação que a gente vai propor. Né? Cada advogado sabe o que tem que pedir. E muitas vezes há uma certa contestação. Mas por que isso? Por que aquilo? Não sei o quê. O advogado, gente, ele sabe exatamente por que ele está pedindo os documentos. Na maioria das vezes a gente explica, outras vezes até explica, mas o cliente não vai entender. E não conhece a pertinência, ele não sabe o porquê que o advogado está pedindo aquele documento. Mas saiba que tem um porquê. Né? O advogado ele é um braço, ele é um instrumento na justiça. Então ele vai pegar todos aqueles documentos, tudo aquilo que é trazido para ele, e ele vai utilizar da melhor forma possível a fim de não só fazer a petição, mas depois distribuir essa petição e movimentar aquele processo, utilizando todas aquelas provas que o cliente trouxe para ele. O advogado não vai atrás dessas provas, quem traz as provas é o cliente. Então é importante que vocês tenham ciência disso, que se vão entrar com esse tipo de ação, que vão juntando esses documentos, que saibam que isso é importante, que o advogado vai necessitar desses documentos e que não se fiem apenas no exame de DNA, porque nem sempre a parte contrária comparece, né? E às vezes a gente tem algumas surpresas que não são muito felizes, tá bom, gente? Esse era o recado que eu tinha para hoje. Espero que tenha sido útil para vocês, que de alguma maneira tenha esclarecido algumas dúvidas que eventualmente vocês tenham com relação a esse assunto. Não dá, pelo pouco tempo que a gente tem aqui para os vídeos, para esclarecer todas as dúvidas, mas apenas para trazer informação, dizer para vocês que existe o assunto, para que vocês tenham conhecimento acerca desse tipo de informação, tá bom? Espero que tenha sido útil para vocês. Curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal e eu encontro vocês no nosso próximo conteúdo. Muito obrigado por me assistirem, obrigado pelos novos inscritos, a vocês que já estão aqui, muito obrigado por estarem me acompanhando e até o nosso próximo encontro. Obrigada, gente.